A Turquia há muito ocupa posição-chave na segurança ocidental e integra a OTAN. Ela tem as segundas maiores forças armadas da aliança e fica na encruzilhada de continentes. A localização geográfica é relevante para a OTAN. A Turquia é um baluarte contra a Rússia, controla o acesso ao Mar Negro e é uma potência militar em uma região de influência ocidental cada vez mais contestada. Mas Ankara também está se tornando um dos parceiros mais complicados do Ocidente. Sob o presidente Erdogan, a Turquia tem seguido uma política externa mais independente, ampliando suas ambições regionais no Oriente Médio, fortalecendo sua indústria de defesa e se recusando a sempre seguir a linha da Europa ou do Washington. A retórica dura da Turquia sobre Israel preocupa capitais ocidentais, já que Israel segue como um dos principais parceiros do Ocidente na região. O retrocesso democrático na Turquia minou a confiança dos aliados europeus, que veem a OTAN como uma aliança militar e de valores democráticos compartilhados. Então, a questão para o Ocidente não é apenas se a Turquia é difícil. A questão é se a Turquia é importante demais para ser perdida. E a Turquia é um parceiro ocidental indispensável ou um problema? Certo, vamos começar agora com nossa rodada relâmpago de 30 segundos. Lembrando a todos os nossos painelistas, vocês têm apenas 30 segundos para responder a nossa primeira pergunta. E temos boas notícias. Jonathan Schanzer está conosco. Jonathan, obrigado por participar. Então, a primeira pergunta que cada um de vocês vai responder é: a Turquia é um parceiro ocidental indispensável ou um passivo cada vez mais problemático? Coronel Rich Elton, pode começar. É um prazer estar com vocês neste painel distinto. Acho que a pergunta está equivocada. Não deveria ser parceria ou fardo, pois essa não é a dicotomia. A dicotomia seria entre ativo e passivo. Se você olhar para o peso estratégico em termos de uma economia do G20, a segunda maior força militar da OTAN, e um alinhamento sistêmico geral, não um alinhamento perfeito, mas um alinhamento sistêmico geral, então a Turquia é absolutamente um parceiro indispensável. Quando você fala sobre a Europa e o Ocidente, veja como Itália, Espanha, Reino Unido, Ucrânia, Polônia e outros estão se alinhando à Turquia. Existem problemas com Israel e os Estados Unidos precisam liderar para ajudar a resolvê-los. Mas é certo que precisamos deles na aliança e são um grande apoio para a aliança. Tudo certo, Jonathan Schanzer. Qual a sua opinião? Você tem 30 segundos. Jonathan, não ouvimos você? Agora sim. Eles são um completo fardo. Eles são um completo fardo. Desde apoiar o Estado Islâmico até apoiar o Hamas, lavar dinheiro para a República Islâmica do Irã e contrabandear combatentes para o Estado Islâmico. Na Síria e no Iraque, as violações dos direitos humanos em casa. Poxa, nós os banimos do programa F-35 porque eles adquiriram sistemas de defesa aérea russos. Isso é como colocar a raposa no galinheiro. É um desastre manter um país assim na OTAN. Por fim, Dr. Cayetan Konya Neiroshak, qual a sua opinião? Você tem 30 segundos. Bem, diante dos desafios que estão surgindo da Rússia, acredito que a aliança da OTAN não tem escolha a não ser manter seu compromisso com a adesão da Turquia. E eu concordo com ambos os pesquisadores quanto à natureza problemática dessa parceria. Mas a Realpolitik não está dando margem de manobra para a OTAN em relação à Turquia. Tudo bem. Agora vamos ter tempo para expandir nossas respostas aqui. Para cada um dos nossos painelistas, vocês podem falar por mais tempo, mas certifiquem-se de dar espaço para os outros painelistas também. Então, eu gostaria de passar para a próxima pergunta, que é se o Ocidente como um todo tem outras alternativas ou se eles estão presos à Turquia. Quando se trata de questões como fornecimento de armas, por exemplo, ou simplesmente da quantidade de efetivo que Ankara traz para a OTAN com um exército tão grande? Rich? Sim, bem, acho que é quase uma pergunta que se responde sozinha. É só olhar para as tendências na indústria de defesa. Claro, os Estados Unidos e Israel, aliados fortes, ambos têm complexos tecnológicos de defesa muito avançados. A Turquia entrou para esse grupo, sinceramente, nos últimos 10 a 15 anos.
Agora, existem algumas questões sobre para onde eles vendem, e mecanismos de consulta são necessários para garantir que todos estamos do mesmo lado. A Líbia é um exemplo interessante, onde, no final das contas, a intervenção turca em 2020 impediu a queda de Trípoli e, na verdade, apoiou as negociações respaldadas pela ONU. Estamos trabalhando juntos, o Africom pelo lado dos Estados Unidos e os turcos, ambos para alcançar a unificação na Líbia. Esse é apenas um exemplo. Então, eu acho que o peso absoluto, não só em termos de efetivo e geografia, mas também de tecnologia de defesa, faz com que a Turquia seja ou um amigo muito formidável, embora difícil, ou, Deus me livre, algo que você realmente não gostaria de ter como adversário. Levo o ponto do Jonathan a sério, e já conversamos sobre isso antes. Existem questões reais, mas temos um ditado no meio militar: é melhor ter um amigo difícil dentro da barraca, digamos assim, se aliviando para fora, do que fora da barraca se aliviando para dentro. Então, eu prefiro muito mais ter o desafio de gerenciar um aliado poderoso, mas difícil, do que tentar bagunçar o outro país, como algumas pessoas sugeriram de forma ridícula que a Turquia deveria ser o próximo Irã. A Turquia não é o Irã e não precisamos disso. Jonathan, qual é a sua resposta a isso? Vejo você assentindo. Não é mais um. Acho que só estou sorrindo. Quero dizer, veja, o problema com a Turquia tem várias facetas, mas vamos pegar como exemplo o fato de que eles têm um grande exército. Como eles têm utilizado esse exército? O que realmente vemos é que eles estão mirando nossos aliados curdos em lugares como Síria e Iraque. Eles realmente assumiram o controle do governo da Síria. E este é, claro, um governo da Al-Qaeda, que é muito difícil de prever, quanto mais de entendê-lo. Quando você olha apenas para o tamanho desse exército, que todos falam como se fosse um trunfo, eu ainda não vi esse exército em ação. Ainda não entendi quais são as capacidades dele além do treinamento. Agora, quanto às armas que os turcos estão produzindo neste momento, tenho que dizer, quando você olha para os aliados que os turcos têm agora, com o Hamas, com o Hezbollah, com a Al-Qaeda, a Irmandade Muçulmana, o Estado Islâmico, até mesmo parte do trabalho que eles têm feito com o Irã, eu quero ver um governo como esse adquirindo esse tipo de armamento e mantendo esse tipo de relacionamento com todo tipo de agente maligno. Isso parece um desastre que estamos facilitando. Minha preocupação agora é permitir que eles continuem causando problemas em nossa aliança. Isso parece uma aprovação tácita para uma enorme lista de comportamentos ruins. Doutora Eina Rochuk, qual é a sua resposta à ideia de que é melhor ter a Turquia como amiga, mesmo que, você sabe, a Turquia seja uma amiga difícil, do que não tê-la como amiga? Bem, antes de tudo, eu gostaria de ressaltar o fato de que não existe um mecanismo na OTAN que permita expulsar os membros. Ok, então, antes de tudo, sim, agora estamos discutindo se a Turquia é um aliado confiável ou não é um aliado confiável. E eu concordo com Jonathan, por exemplo, em relação à posição da Turquia na Síria e ao seu relacionamento próximo com o Hamas. Mas também precisamos falar dos fatos concretos. Como não existe esse tipo de mecanismo na OTAN, infelizmente estamos apenas especulando. E até o dia em que a União Europeia agir e formar seu próprio exército. Até esse dia, não acredito que possamos realmente falar sobre uma alternativa à OTAN. Hoje, esse enorme exército do qual você está falando está muito ocupado em dissuadir a Grécia. A Grécia é considerada uma parceira, uma aliada da Turquia na OTAN. Mas quando olhamos para a política turca, o mesmo exército está realizando exercícios militares. O mais recente exercício militar, FS 2026, foi uma mensagem muito clara contra a Grécia. Novamente, quando olhamos para o Parlamento turco, nos próximos dias eles vão discutir um novo projeto de lei sobre a delimitação marítima. Você sabe, fronteiras em relação à Grécia. Eles podem tomar decisões unilaterais contra seus aliados da OTAN. Resumindo, até que a União Europeia decida defender suas próprias fronteiras marítimas e forme uma nova aliança que exclua a Turquia.
Acho que todos nós vamos especular. E também não vamos esquecer a relação muito próxima entre Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan. O denominador comum mais importante entre eles é a Síria. Pela primeira vez, graças a Erdogan, vemos que os Estados Unidos são, você sabe, capazes de penetrar na Síria pela primeira vez. Então há muitos componentes importantes diferentes aqui. Tudo bem, eu quero, passar para Shanes. Mais exatamente, perguntar se você acha que Ankara busca substituir as influências ocidentais tradicionais no Oriente Médio ou apenas ocupar o espaço deixado por outros. E se está usando sua condição de membro da OTAN como alavanca e adotar uma política externa mais independente? Eu acho que neste momento, os turcos, pode-se dizer, estão na aliança da OTAN e ao mesmo tempo estão fora dela. Eles estão fazendo jogo duplo. E eu acho que esse é o cerne do problema com um regime que é islamista por natureza e, na verdade, anti-ocidental de muitas maneiras em sua própria essência. Ele consegue transitar com bastante facilidade entre os dois lados. E eu acho que isso é realmente um grande problema. Minha orientação de longa data sobre isso é realmente dialogar com os turcos. Algo que não me lembro da última vez que fizemos de maneira séria e aberta, dizendo que eles precisam escolher entre a Irmandade Muçulmana e o islamismo e o Ocidente. Mas quando você observa a postura deles na região, isso é o que preocupa, certo? Quero dizer, eles têm influência e acesso em Gaza através do Hamas. Eles têm financiado e armado o Hezbollah nos últimos meses, o que é algo extremamente alarmante. E por isso, agora eles têm uma influência enorme em um Líbano muito fragilizado. Eles têm controle sobre o governo da Síria, que novamente é a Al-Qaeda em sua essência. Eles continuam a se envolver em hostilidades contra os curdos na Síria, assim como no Iraque. Eles têm uma grande base aérea no Catar, que, claro, é patrocinadora da Irmandade Muçulmana, do Hamas, do Talibã e da Al-Qaeda. Existe uma parceria acontecendo ali. Os turcos têm uma quantidade enorme de tropas militares espalhadas pelo chifre da África e continuam se envolvendo em todo tipo de confronto imprudente com os gregos e os cipriotas. Você já mencionou que eles estão em conflito com 2 países da União Europeia e dessa aliança mais ampla que tentamos estruturar. Ao analisar tudo isso, percebe-se que ideologicamente eles não estão alinhados. E, além disso, eles têm destacamentos por toda a região, onde conseguem tentar impor suas próprias visões e preferências para a região. Acho que estamos caminhando para uma crise e para a falta de atenção. Eu te parabenizo por conduzir este painel, porque simplesmente não tem havido atenção suficiente para esse problema crescente. Acho que vamos ter um choque de realidade com os turcos. Coronel da Reserva Rich Alton, como responde ao que Jonathan Schanzer disse agora? Jonathan está certo, estamos indo para uma crise, mas acho que o problema é entre ele e os fatos. Porque quando Jonathan fala sobre a Turquia indo contra os curdos no Iraque, isso é risível. Os turcos têm uma relação tremenda com os Barzanis e com a região do Kurdistão no Iraque, e isso já dura pelo menos 10 anos. Então, ao falar sobre uma presença militar não ocidental, pergunte aos italianos, pergunte aos espanhóis, pergunte aos poloneses, pergunte aos ucranianos, pergunte aos azerbaijanos, que são amigos em comum de Israel e da Turquia. Depois vá para a Somália, Líbia e Sudão, onde a presença militar da Turquia permitiu a diplomacia ocidental e ajudou a estabilizar esses países. Agora, acho que se eu puder focar um pouco a crítica do Jonathan aqui, ela se torna uma crítica legítima, porque há aspectos ligados ao Hamas, por exemplo, que eu acho que não estão de acordo com outros elementos geopoliticamente inteligentes da política externa turca. E eu tenho sido crítico em relação a isso. Acho um non sequitur quando ele diz Hezbollah, não há evidências. Já viu Jonathan me mandar e-mail, mensagem direta, você tem meu endereço. Eu não acho que isso seja verdade sobre a parte do Hezbollah, porque talvez você não saiba disso, mas partidos políticos de orientação islâmica sunita, Irmandade Muçulmana ou outros, geralmente não são grandes fãs de grupos terroristas xiitas radicais. Acho que vocês deveriam checar os fatos internamente. Mas então o ponto principal é que existem alguns elementos problemáticos e, novamente, o Hamas seria um deles. Mas se você olhar de forma geral para a diplomacia que tem acontecido com o Irã, na Ucrânia, lidando com questões regionais de estabilidade, os turcos estão muito mais alinhados do que não alinhados, certamente com o governo Trump nos Estados Unidos.
Se eu estivesse em Israel fazendo minhas avaliações em Jerusalém, minha análise seria diferente, pois o que ocorre na Síria envolve uma competição entre Israel e Turquia, exigindo atenção especial. Vocês estão totalmente alinhados sobre o Azerbaijão. Israel e Turquia são grandes aliados e apoiadores do país. Então, Jonathan está exagerando um pouco quando se trata do grau de alinhamento e desalinhamento. Bem, Jonathan, na verdade, eu vi não só o Jonathan, sabe, balançando a cabeça em clara discordância, mas também o doutor Yanir Ochak. Jonathan, quero te dar a chance de responder a essas acusações antes de ouvirmos o doutor. Ben, Acho que os fatos agora falam por si só, né? Este é um regime alinhado à Irmandade Muçulmana, eles estão trabalhando de perto com os cataris. Eles estão tentando agora, eu acredito, preencher um vácuo que está sendo deixado pela República Islâmica. E sabe, antes de começarmos a falar sobre como islamistas sunitas não trabalham com islamistas xiitas, olhe para os 20 bilhões de dólares que os turcos lavaram em nome da República Islâmica no auge do impasse nuclear entre 2012 e 2015. Esse foi um grande banco, o segundo maior banco estatal da Turquia. Chama-se Halkbank. Procure aí, Rich. Você vai ver que houve uma coordenação próxima entre esses dois governos. Na verdade, os iranianos estavam enchendo os bolsos do regime de Erdogan. Eu ainda não terminei de falar aqui, certo? Ao observar como eles se posicionaram na região, percebe-se que isso não segue a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Se quiser destacar o Azerbaijão como ponto positivo, vá em frente. Esse é um país que não tem muita relevância no momento quando olhamos para o Levante e para as preocupações gerais que temos em relação a essa guerra de 7 frentes. Os turcos têm pedido que um exército pan-islâmico se levante contra Israel e alguns de seus aliados no Golfo. Esse não é um bom governo com o qual se deve trabalhar. Falando em Israel, na verdade, eu quero agora passar para a doutora, sabe, vamos analisar mais especificamente como a retórica contra Israel influencia tudo isso. Israel sempre foi um pilar fundamental e aliado-chave do Ocidente. Está claro para todos que a Turquia não gosta de Israel. Bem, desde 7 de outubro, infelizmente, todos vimos que a Turquia começou a destacar Israel como a principal ameaça à segurança nacional da Turquia. E isso é muito lamentável porque Israel não tem nenhum tipo de aspiração em relação à integridade territorial da Turquia. E mesmo assim, diariamente estamos vendo que a liderança turca está lançando uma campanha de deslegitimação tanto contra o primeiro-ministro de Israel, de forma intencional, em nível pessoal, e também estamos vendo que eles estão fazendo isso também contra o próprio Estado e outros funcionários importantes. Então, Jonathan disse algo muito importante e eu acho que isso deve ser destacado. A Turquia, infelizmente, hoje em dia está muito ocupada formando uma aliança militar estratégica contra o Estado de Israel. No ano passado, em março, a Turquia lançou uma nova iniciativa chamada Vizinhos da Síria. Essa iniciativa deve ser vista como o núcleo de uma OTAN islâmica sunita, que é projetada para dissuadir o Estado de Israel. Ao usar, você sabe, os vizinhos da Síria, incluindo o Líbano, que foi mencionado novamente por Jonathan, e também a Jordânia. E não nos enganemos quanto ao grande plano deles. O Egito também está incluído nessa visão e estamos vendo alguns planos. O jornal governista da Turquia, você sabe, o Yeni Shafak, se você for olhar esse jornal, há um artigo muito conhecido que apareceu com o título "E se um exército muçulmano fosse formado contra o Estado de Israel?" Por favor, pesquise no Google. E, infelizmente, depois de 7 de outubro, nós, em Israel, levamos as ameaças dos outros países de forma muito séria. Esse é um dos principais efeitos colaterais de 7 de outubro. Rich, o que você acha dessa OTAN islâmica sunita? Passei 4 anos em Israel, participando de programas sensíveis para proteger a segurança israelense e os interesses americanos na região. Eu levo a estabilidade da região muito a sério. E os Estados Unidos, claro, têm como prioridade bipartidária garantir a segurança de Israel.
mas também é um interesse bipartidário que tenhamos um sistema de alianças estável, que funcione em toda a região. E isso significa Turquia, significa o Golfo, significa Israel. E não é do interesse de ninguém que tenha chegado a esse ponto. Mas eu só preciso destacar que houve um período após 7 de outubro que foi um pouco diferente. Foi curto demais, mas houve um período em que o tom da Turquia era diferente em relação a isso. Os turcos têm uma sensibilidade particular em relação a Gaza e a percepção do sofrimento dos civis em Gaza. À medida que a guerra avançava em Gaza, eu e a maioria dos americanos continuamos apoiando o direito de Israel de perseguir o Hamas em Gaza. A ausência de uma estratégia política eficaz em Gaza enfraqueceu a posição de Israel junto a muitos dos países que cogitavam aderir aos acordos de Abraão e junto a um país como a Turquia. Em um mês, eles mudaram de tom. Schanzer, quero te dar uma chance rápida de responder antes do intervalo comercial. Sim, quero dizer, olha, se você quiser observar o tom que mudou, na verdade voltou para 2010 com o Hamas, 2011. Foi aí que começamos a ver Recep Tayyip Erdogan, o ditador da Turquia, passar a apoiar o Hamas. Foi nesse momento que ele começou a permitir que líderes seniores operassem dentro do país, usando Istambul basicamente como um centro financeiro para movimentar dinheiro para o Hamas. Líderes de alto escalão do Hamas, baseados lá recebendo tratamento VIP pelo governo turco. Armas também foram movimentadas de lá, assim como planos foram tramados. Tudo bem, infelizmente vamos encerrar aqui. Agradeço muito aos painelistas pela conversa interessante. Espero que possamos recebê-los de volta em breve. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.